meu nome é Yara Andrade, eu sou médica de família e hoje a gente vai falar sobre o tratamento não farmacológico da hipertensão arterial ou, como é mais conhecida, pressão alta. Antes de tudo, é importante a gente saber que a pressão alta ela não é diagnosticada com uma só medida no consultório. Pelo contrário, ela é caracterizada por uma pressão elevada, acima do valor de referência para o seu perfil, seja você homem ou mulher, e dependendo da sua idade. E você precisa de mais de uma medida em dias diferentes para poder ter o diagnóstico de pressão alta. Ela pode ser isolada ou pode ser secundária a alguma doença ou algum fator de risco importante que você tenha. E é sobre esses fatores de risco e como combater que a gente vai falar hoje. Em primeiro lugar, é importante falar sobre o tabagismo. Ele dificulta o controle do nosso corpo, o controle da pressão arterial pelo nosso corpo, basicamente por dois mecanismos. Primeiro, ele faz a pressão aumentar através das toxinas que estão presentes no cigarro. E segundo, através de uma inflamação que ele causa na região do pulmão, né, tanto a fumaça quanto as toxinas que estão presentes nele, isso dificulta também o controle da pressão e enrijece os nossos vasos sanguíneos. Com isso, a pressão aumenta e o nosso corpo tem mais dificuldade de controlar. A boa notícia é que se você conseguir parar de fumar, esses malefícios que cigarro causam para você, eles vão diminuindo. Quanto mais tempo você ficar longe do cigarro, menor vão ser esses efeitos no seu corpo e a tendência é que a sua pressão e outros aspectos que o cigarro prejudica vão voltando ao normal também. Outro fator de risco importante é a obesidade, o aumento de peso. A obesidade, é importante falar que ela é um fator de risco não só para a pressão alta, mas para outras doenças também, como o diabetes, câncer, são um grupo de doenças que se chamam doenças crônicas não transmissíveis, ou seja, são doenças que duram por muito tempo e que você não pega através de outra pessoa, é uma alteração que o seu próprio corpo desenvolve de acordo com alguns fatores específicos. A obesidade, o excesso de gordura no corpo, né, que é o que caracteriza a obesidade, ela deixa o nosso corpo num estado inflamatório crônico, ou seja, de forma contínua. E esse estado inflamatório é justamente o que dificulta o controle da pressão arterial pelo nosso corpo, por outro caminho, mas num mecanismo mais ou menos parecido como acontece com as toxinas do cigarro, por exemplo. É importante lembrar que, apesar de ser um fator de avaliação importante, a gente não pode só avaliar o IMC e o peso para avaliar se uma pessoa está saudável ou não. Porque muitas vezes o seu peso está elevado, mas por causa de um fator chamado massa magra, que é músculo, osso, tudo que não é gordura. Então, quando se fala em IMC elevado como sendo um risco para algumas doenças ou excesso de peso, o que se fala é em excesso de gordura. Então, não precisa ficar tão preocupado. Se você está fazendo exercício, por exemplo, mas não vê a balança mudar demais, né, a balança diminuir o seu peso, não precisa se preocupar, porque o que provavelmente está acontecendo com você é que você está perdendo gordura e ganhando massa magra. Isso significa uma melhora da composição corporal e é exatamente o objetivo quando a gente pensa nesse tipo de tratamento e melhorar a qualidade de vida. Já em relação à alimentação, tem algumas dicas básicas que a gente pode seguir, que são coisas simples e às vezes, ao contrário do que muita gente pensa, acaba saindo até mais barato na rotina, né, no dia a dia, do que sair gastando com muito produto industrializado, ultraprocessado, que é exatamente o tipo de coisa que a gente deve evitar. Não que seja proibido, mas o problema é o excesso, é tornar o consumo desses alimentos uma coisa de rotina de todos os dias. Então, o ideal é que você consiga consumir menos produtos industrializados, menos ultraprocessados, sempre ler o rótulo do que você está comprando no supermercado, preferir vegetais, alimentos mais naturais que tenham mais vitamina, mais fibra, evitar o excesso de sal. Uma dica importante, inclusive, que a gente pode dar é que você evite deixar o saleiro em cima da mesa, porque assim você não vai cair na tentação de colocar mais sal na sua comida do que é necessário. Você coloca o do tempero e aquilo já é o suficiente. O próximo passo do tratamento que a gente vai falar é em relação ao exercício. O exercício é inegável que ele tem diversos benefícios no nosso corpo e ele atua, ao contrário do que a gente estava falando até agora, que o tabagismo e a obesidade são fatores que
dificultam para o nosso corpo fazer algumas ações como controlar a pressão arterial, o exercício ele tem efeito contrário. Ele melhora a capacidade do nosso corpo de regular, entre outras coisas, a pressão arterial. Ele consegue diminuir aquele estado inflamatório crônico que a gente estava conversando e consegue melhorar uma coisa chamada risco cardiovascular, que é o risco de você desenvolver qualquer tipo de doença, qualquer tipo de evento adverso que tenha relação com o seu sistema cardiovascular, ou seja, vasos sanguíneos, coração. É o risco de você, por exemplo, ter um infarto, um AVC. O exercício, quando bem realizado, quando feito da forma correta, ele consegue diminuir o risco de a gente ter todas essas doenças. Além disso, ele consegue melhorar a oxigenação, ou seja, você vai ter mais nutrientes e mais oxigênio chegando em todas as partes do seu corpo. Com isso, o seu corpo vai funcionar melhor. Ele consegue controlar fatores como ansiedade, transtorno depressivo. Quem faz tratamento para essas condições sabe que é recomendado que faça exercício também para ajudar no tratamento, né? Além de tomar remédio e fazer uso de outros recursos, o exercício faz parte também desse tratamento, só que é um tipo de tratamento que se chama não farmacológico. E é importante também a gente lembrar que não existe um tipo certo de exercício. O exercício mais indicado, o exercício mais adequado para você, vai ser o que você prefere, o que você tem condição de fazer. Então é importante que você converse com seu médico de confiança e, de preferência, tenha orientação de algum educador físico para poder fazer essa rotina de forma mais saudável.